Fala, galera mais sortuda do mundo! Estamos começando mais um programa do Watford Brasil, elenco completo, sem nenhuma suspensão, sem ninguém lesionado. Guilherme, Vitor, eu estamos aqui para falar de Watford Football Club e toda a sorte que vem nos acompanhando nessas últimas rodadas também. Não falo que tem sorte de campeão, quem sabe é uma sorte de acesso à Premier League. Então, antes da gente começar a falar realmente das duas últimas rodadas, dois últimos jogos do Watford, se inscreva aqui no canal do Watford Brasil, ativem o sininho e olha, se você ainda não viu, vá conferir a nossa entrevista com o Mito Gomes. Fizemos uma entrevista muito bacana com o Gomes, não percam. E se você tivesse ativado o sininho, você teria recebido. Então, corre lá, ativa o sininho, vai nas nossas redes sociais, que também a gente sempre deixa algum destaque lá no Instagram, @WatfordFCBra, e no Twitter, @WatfordBrasil. Mas, antes de mais nada, vamos lá falar de Watford 1, Sheffield Wednesday 0. Aquele famoso jogo que o Vitor sempre fala, das 11 horas da manhã, jogo morno, jogo xoxo, mas graças ao zagueirão a gente conseguiu os 3 pontos e a 6ª vitória seguida, uma boa sequência aí. O Sarr fez o cruzamento, o zagueiro viu que o Sucks ia fazer o gol, falou não vou deixar, e fez o gol contra. Mas, dando aí o pontapé inicial para falar dessa partida, Vitor, seja bem-vindo para falar desse confronto de Watford 1, Sheffield Wednesday 0. Fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera. Pois é, aqueles jogos ali sábado, 11 horas, dessa vez foi de sexta, né? Só que é aquele clima, né? O pessoal tá bem animado, parece que para jogar. Como você bem disse, o zagueirão ele ajudou a gente. Acho que ele viu ali o Success e falou assim: imagina tomar gol do Success, acho melhor fazer um gol contra aqui para sair na súmula bonitinho em vez de Isaac Success ali no gol. Mas foi um jogo bem morno. Não foi a dominação que a gente esperava do Watford contra um time que está brigando pelo rebaixamento, apesar de ter sofrido aquela punição de 6 pontos, né? A gente sabe, a gente já explicou até, inclusive, nos nossos pré-jogos. Mas foi isso, o Watford dominou o jogo, como era esperado, mas não tão bem, não jogou tão bem quanto a gente queria. Ô Guilherme, para dar as boas-vindas para você também, você vai fazer um compilado dos 2 jogos, depois a gente vai falar um pouquinho mais do confronto contra o Middlesbrough, mas você acha que até pelos resultados, pela forma como o Watford jogou esses 2 últimos jogos pós-data FIFA, essa data FIFA teve uma interferência no futebol, nessa sequência que o Watford estava vindo, apesar de ter vencido o 6º jogo seguido, o desempenho não foi o mesmo depois contra o Middlesbrough, também não foi um grande desempenho. Seja bem-vindo, Guilherme. Você acha que tem alguma influência? Fala Jefferson, fala galera, e também quase esquecendo do Vitor, falou, mas acho que teve um pouco, não a data FIFA de fato, mas acho que a grande sequência de jogos, que vem pesando muito também na questão física. Acho que essa queda de rendimento, a gente fala assim, é um pouco normal para a equipe que vem de muitos jogos assim pegados, jogos bons até, de bom desempenho. Acho que é uma queda normal de rendimento mesmo, que sempre acontece na temporada. A gente veio muito mal no início, mal, é claro, mas a equipe cresceu com o Xisco, mas eu acho que é uma queda de rendimento normal. A equipe não consegue manter aquele padrão, pode ser a melhor equipe do mundo, uma hora ela vai cair de rendimento, que é o que está acontecendo com o Watford agora, né? Mas essa sequência final do Watford, eu acho que se a gente olhasse lá no começo do campeonato, olhar os últimos 6, 7 jogos, a gente fala, não é tão difícil assim, né? Não vai ser jogos tão difíceis. Aí você olha hoje e fala, um é o brigando por G6, outro brigando por G6, aí vem clássico, aí você pega o líder, aí você pega o Millwall, que por incrível que pareça, ele dá uma arrancada, ele briga por G6, o concorrente direto pela vaga Premier League e outro concorrente direto na vaga para a Premier League. Que sequência a gente vai ter nessa reta final? Ainda bem que a gente está um pouco disparado, mas vamos falar então desse segundo jogo que a gente mencionou aqui, fora de casa, Middlesbrough 1, Watford 1, quebrou-se a sequência de 6 vitórias seguidas, vem um empate, não é um resultado ruim pelas circunstâncias da rodada, porque os nossos 2 concorrentes direto, o Brentford empatou e o Swansea perdeu em casa. O Swansea que
se a gente falasse há 10 rodadas atrás, a gente ia falar que a gente ia brigar para o playoff, que o Swansea já tinha subido junto com o Norte. E o Swansea emendou uma sequência aí que tá, para a gente é ótimo, boa Swansea, mas para eles é muito ruim. E o resultado em si foi bom pela rodada, né? Mas o jogo do Watford talvez não foi bom. Novamente um começo até interessante do Watford, sai na frente do placar, um gol até esquisito, né? Porque o Zinkernagel chutou, a bola bateu no Sarr e tirou o goleiro da jogada, porém, no segundo tempo, acabamos sofrendo um gol ali numa bola parada. Eu comentei até no grupo de WhatsApp uma desatenção do João Pedro, porque o Bolazier era o jogador que o João Pedro estava marcando, e um ponto fora de casa. Eu acredito que não foi um resultado todo ruim. Vitor, novamente, você que acompanhou a partida na íntegra, o que pode falar desse jogo? Foi melhor do que o Sheffield Wednesday, até pela circunstância de estar fora de casa, por pegar um time brigando diretamente pelo G6. Que análise dá para fazer desse confronto? Por incrível que pareça, né, um empate com uma vitória, o empate foi melhor, foi um jogo melhor do Watford. Dominou no primeiro tempo, só que aí acabou relaxando no segundo, né? Aquela velha história de Watford. Os dois destaques que eu tenho aqui são os dois que se envolveram ali na jogada do gol, Zinkernagel e Sarr. O gol acabou sendo dado para o Sarr por causa do desvio, mas o Zinkernagel que fez a parte mais difícil. O Zinkernagel está jogando muito bem, acho que vale o destaque aqui, e a expectativa que a gente tinha dele, acho que até ele excedeu um pouco. E o Sarr é o Sarr, né? A gente cansa de dizer aqui que ele é um jogador de qualidade de Premier League. O Watford relaxou no segundo tempo, como eu disse, e aí teve o Bolazier. Esse aí é lendário, passagem por Everton, Aston Villa, esse aí tem história. Acabou ele fazendo gol, entrando de substituto e fez o gol. Eu acho que o destaque que eu tenho que é um pouco ruim foi o Sema. Ele está deixando a desejar nas últimas partidas. E esse não é o momento de descansar em nenhuma maneira, né? Porque a gente enfrentou o nono colocado, Middlesbrough, agora 10º. Agora a gente tem Reading, Clássico, Norte, aquele calendário que a gente vem batendo na tecla sempre. Então, acho que o Sema tem que abrir o olho um pouco, porque senão pode acabar perdendo a vaga até para o Success. Oi, aí é difícil, hein? Aí é difícil. O Guilherme, né, falando um pouquinho dessa posição que, teoricamente, não é a posição dos dois centroavantes que a gente tem ainda no clube, que é o Gray e o Diney, né? Mas você pode jogar o João Pedro aberto de um lado e utilizar um deles. Diney está como assistente técnico do Xisco, né? Está acompanhando todos os jogos, acompanhou o jogo contra o Sheffield Wednesday em Vicarage Road, viajou para acompanhar o jogo, ficou sentadinho lá na arquibancada. Daqui a pouco, será que teremos Mr. Troy Deeney como técnico da equipe do Watford? Mas, Guilherme, eu queria que você fizesse essa análise. Você acha que é uma hora dessa mudança, até para alertar um pouco o Sema, para ele crescer o futebol dele, ou voltar a ser um futebol bom igual ele estava jogando? Você acha que tem que manter, pelo menos para esse jogo contra o Reading, aí depois uma semana, né, que o time vai ter de trabalho para outro jogo, aí sim, se não der resultado, você mexe? Então, eu acredito que deve ser mantido o Sema. Acho que a temporada que ele faz é muito boa, tem essa queda de rendimento nos dois últimos jogos, né? A gente vê isso claramente, tanto que a equipe passa a criar pouco pelo seu lado. Na última partida contra o Boro mesmo, a gente viu o Watford muito desesperado, sempre buscando o lado direito, sendo que era o lado mais congestionado. E a gente não estava tendo alternativa pelo lado esquerdo, tanto que essa queda de rendimento do Sema foi isso. Porque a partir do momento quando a gente não tinha opção no lado direito, a gente tinha o lado esquerdo com o Sema, que ele vinha muito bem. E essa queda de rendimento ficou claro nessa última partida contra o Boro, que foi também um time que marcava muito baixo, aquela retranca, que se jogava no chutão. Mas falando especificamente sobre o Sema, eu acho que ele deve continuar, porque a temporada dele é muito boa. Acho que vai pensar agora nessa última partida, né? Agora no próximo jogo contra o Real. Vamos dizer que ele não vá bem. Aí eu acho que merece uma troca, mas por esses dois últimos jogos não, porque até o time não vem muito bem. Então a queda foi em conjunto, não foi apenas um indivíduo que caiu de rendimento. E outra coisa que eu queria ressaltar foi a partida do Sierralta. Por mais que o time tenha tomado gol, ele, em todas as bolas que ele disputou na disputa aérea, ele venceu todas. Isso é um absurdo. O cara, toda bola aérea ele consegue ir muito bem. Acho que vai destacar isso. Ele vem sendo o quinto jogador da Championship com mais duelos vencidos, que são duelos aéreos que são vencidos. Então, o Watford acertou demais nessa contratação.
E vale destacar que o Sierralta começou a jogar praticamente do meio de janeiro para cá, né? Finalzinho de dezembro para cá. Ele não fez parte do elenco do começo da temporada. Então, e já tem a discussão se ele seria o melhor zagueiro, né? O melhor defensor da Championship, né? Eu acho que é válido. E o Ekong talvez não está tendo tanto destaque, mas o Ekong está tendo uma regularidade também muito boa. Vale destacar essa dupla de zaga que tem ajudado muito o Watford nessa Championship. Mas antes de perder o caminho aí, já que é rodada em cima de rodada, vamos falar então do próximo jogo e um dos últimos jogos do Watford em casa nessa temporada, né? Vale destacar que o Watford tem mais 6 jogos, né, para realizar na competição. Então é um dos últimos, né? Se não me engano, até o Vitor pode me ajudar aí. São mais 2 em casa, né? E depois 4 fora. Esse do Reading, aí temos Millwall no dia 24 e Swansea, 3-3. o último jogo. 3-3, mas é um dos últimos aí. Em casa a gente é o melhor time disparado da Championship, então a gente tem que ser muito forte. E o Reading foi o primeiro time que a gente perdeu nessa Championship. Das 7 derrotas que temos, o Reading foi a primeira derrota. Mas vamos falar então desse pré-jogo de Watford Reading. Quem lembra, tem até uma certa menor do que contra o Luton, mas tem uma certa rivalidade entre as equipes. Jogo em Vicarage Road Stadium, sexta-feira, dia 9, às 15h45, às 13h45 no horário de Brasília. Pelo menos não é 11 horas, né? A gente falou do jogo das 11 horas. O jogo contra o Middlesbrough foi às 8h30 da manhã. Os caras lá foi 11 horas. Por isso que o jogo foi ruim, pô. Tem que pôr esses jogos à tarde, para ser à noite, para os caras estar mais despertados. E transmissão no nosso famoso Hive Live. E que a gente suba e não tenha mais transmissão no Hive Live, porque daí aí não tem lá na Premier League, a negociação é um pouquinho diferente. O Watford, segundo colocado, 40 jogos, está acabando a Championship, 79 pontos ganhos, 23 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, 57 gols marcados, 27 gols sofridos, 30 gols de saldo. O Reading está ali, ó. Hoje, se acabasse a competição, iria para os playoffs. Reading é o sexto colocado com 40 pontos, com 40 jogos, 66 pontos, 19 vitórias, 9 empates e 12 derrotas, 56 gols marcados, 43 gols sofridos, saldo de gols 13. No confronto entre as equipes, bastante equilíbrio. Foram 74 jogos até hoje, com 28 vitórias do Watford, 17 empates, 29 vitórias do Reading. Então, que tudo dê certo na sexta-feira, a gente empate com o Reading no confronto em número de vitórias. Não empate o jogo, empate em número de vitórias, né? Ó, Deus, eu expliquei direitinho, hein? Não vem querer aprontar, não. E os últimos 5 jogos contra o Reading, no dia 3/10, né, 3 de outubro de 2020, o Reading 1, Watford 0 pela Championship. No dia 29 de agosto de 2018, Reading 0, Watford 2 pela Copa da Liga Inglesa. Os gols do Watford, olha aí aqui apareceu, Success, Isaac Success e Domingos Quina marcaram os gols do Watford. A gente brincava, lembro contra o Queen's Park Rangers, né, que o Capoe fez vários gols, põe o Capoe para jogar. Então, Success aí, está a sua oportunidade, hein? No dia 14 de março de 2015, Watford 4, Reading 1 pela Championship. Abdi, Vidra, Diney e Forestieri marcaram os gols do Watford. No dia 20 de dezembro de 2014, o Reading 0, Watford 1 também pela Championship. Abdi marcou. Abdi, se quiser voltar a jogar um joguinho, ó, tá ótimo também. Né? Sabe, conhece o caminho do gol. E no dia 11 de janeiro de 2014, o Watford 0, Reading 1 pela Championship. Vamos agora, então, a gente começou os outros com o Vitor, vamos perguntar agora para o Guilherme. Guilherme, o que esperar de Watford Reading? O Watford tem os seus objetivos, o Reading tem os objetivos dele, promessa de jogo difícil, disputado, e como que o Watford tem que encarar o Reading? Com um pouco mais de cautela do que foi seus últimos adversários ou partindo para cima, mantendo a característica dos últimos jogos em casa? Então, acho que o Watford tem que manter o seu padrão de jogo, né? Sua característica mesmo de ser intenso, de, vamos dizer, colocar o adversário contra a parede mesmo e ir para cima, né? Eu acho que até a forma do vídeo de jogar é uma forma, talvez eles vão buscar um equilíbrio. Muitas vezes vão jogar um pouco mais retraído, outra hora vai querer pressionar mais da frente.
Então, o Watford vai ter que também se equilibrar esse estilo de jogo da equipe, porque vai ser um jogo difícil, porque a gente sabe que o Rio está brigando por o acesso para a Premier League, né? Por mais que não consiga o acesso direto, mas está ali brigando por playoffs. Então, acho que o Watford também tem que buscar alternativa dentro do jogo. Se não deu certo pelo lado direito, vamos forçar o lado esquerdo lá, para conseguir buscar um espaço na defesa adversária, para conseguir marcar um jogo. Se não conseguir nem pelos flancos, vamos tentar mais pelo meio, com o Hughes ali, com o Chalobah sendo mais intenso, buscando mais as jogadas pelo centro, com o Zinchenko também. E também vale ressaltar que o Zinchenko vem desempenhando um bom papel ali com o meio-campo, já são 4 assistências em 16 jogos, né? Eu acho que merece continuidade também. Então, acho que o Watford tem que manter seu padrão de jogo. Acho que não adianta ser também o time camaleão, né? Querer se adaptar muito ao adversário. Acho que tem que colocar tudo aquilo que ele tem de melhor dentro de campo para conseguir sair com a vitória. Essa foi digna de Oswaldo Pascoal, time camaleão, hein? Essa eu vou até anotar no caderninho aqui, porque é tipo lateral submarino que só desce, né? Mas, Vitor, antes de abordar esse confronto entre o Watford e Reading, a sua opinião, quais que são os jogos dos nossos concorrentes diretos, então, no caso, Swansea e Brentford, nesta rodada, até para a gente meio que imaginar, né, se eles vão ganhar, se eles vão perder, se a gente pode alargar essa diferença que hoje está de 9 pontos, mas a gente com um jogo a mais, ou se ela pode encurtar. O que dá para falar desses dois confrontos que vão ter os nossos concorrentes diretos? O Swansea pega o Millwall, já é um jogo um pouco mais difícil para eles, e o Brentford pega o Preston. O Preston pode não ser o melhor time, mas ganhou do Swansea na última rodada, então tomara que ajude a gente novamente. Sobre o Watford agora, eu concordo com o Guilherme, acho que não precisa mudar muita coisa não, principalmente na parte das táticas, e eu levo um pouco mais para a estatística. O Watford, como você mencionou já alguns minutos atrás, é o melhor mandante da Championship, conquistou 50 pontos de 60 disputados em casa, então tem que fazer jus a esse título, né, de melhor mandante e ganhar do Reading. Agora é o momento final, é um dos últimos jogos em casa, e agora é esse último. Eu estava fazendo as simulações aqui, né? Enquanto vocês iam conversando, eu ia montando aqui uma tabela, um pouco mais do que você falou sobre o Swansea e o Brentford. O Watford consegue talvez o acesso já na 44ª rodada contra o Millwall. Então, se a gente conseguir todas as vitórias nas últimas partidas até o jogo contra o Millwall, já dá para garantir o acesso. É o momento de partir para cima e é o momento de garantir essa vitória. E eu vou até um pouquinho a mais, Vitor, imaginando que a gente vença os 3 jogos em casa, sobrariam 3 jogos. Hoje a nossa diferença é de 9 pontos. Os outros clubes teriam 9 pontos para tentar tirar. Claro, tem um jogo a menos, beleza, ficariam 6. Só que eles iriam ficar ali na corda bamba. Eles não poderiam perder nada e o Watford também fora de casa não pode ganhar nada. Vamos dizer que a gente vence o Luton fora de casa, porque é um rival e tudo mais. Então já é uma situação que eles teriam 6 pontos só para tirar, tendo 6 pontos para disputar. Então é uma situação para eles muito difícil, essa diferença que o Watford conseguiu nas últimas rodadas, né? Torcer para que a gente consiga aí essas vitórias em casa, que são muito importantes, manter esse ritmo, e fora de casa, se a gente belisca 3 empates, praticamente a gente garante esse acesso aí com até uma certa tranquilidade. Mas, galera, agradecendo vocês por esse mais um programa, né, do Watford Brasil, aqui com o Vitor, com o Guilherme, e novamente reforçando o pedido, se inscreva aqui no canal do Watford Brasil, ative o sininho para a gente, sempre que a gente coloca um vídeo novo, uma novidade, como foi a entrevista com o Gomes, vocês fiquem sabendo em tempo real, e também vá nas nossas plataformas da rede social, lá no Instagram, @WatfordFCBra. Lá a gente coloca um conteúdo um pouco mais divertido, uma brincadeira, alguma coisa mais histórica, como os símbolos históricos do Watford, né, um conteúdo um pouquinho diferenciado, e também lá no nosso Twitter, um conteúdo mais voltado ao futebol, também no @Watford Brasil. E vale destacar, né, a gente não destacou aqui, o futebol feminino também do Watford, que venceu como que é o nome do time lá? MK Dons? Como que é, Vitor? Você que é o inglês isso aí, de nós. MK Dons, Milton Keynes, né? O Milton Keynes aí, nosso time feminino venceu por 3-1 de virada, eu acompanhei o jogo,
time bem estruturadinho. Agora a gente pega o Wolves na próxima fase da FA Cup e, né, hoje, na data da gravação, a gente está completando 2 anos daquele jogo maravilhoso contra o Wolves, que as meninas possam também aí fazer igual e se classificar para a próxima fase em cima aí do Wolves. Mas, galera, agradecendo novamente e vá ver o nosso conteúdo lá no Instagram. A gente tem programa falando sobre o Elton John, a história dele com o Watford, essa entrevista com o Gomes, tem os outros programas anteriores, tem material sobre o torcedor, que no caso é o Gustavo, falando como ele começou a gostar do Watford. Então tá tudo lá no nosso YouTube, você pode conferir esse material e, ó, nas próximas semanas, ou até mesmo após o final da temporada, aí, a gente vai vir com material muito bacana com os outros 3 brasileiros que defenderam o Watford, né, e que hoje não estão mais no clube, né, no caso do Irinei, do Douglas Rinaldi e do Newton. A gente já conversou com eles, vai vir um material mais para frente aí muito bacana com os 3. Valeu, Vitor, valeu, Guilherme, let's go Hornets, e só uma vitória tranquila contra o Reading, 2-0, assim, sabe? Para não sofrer, para não ter nenhum problema, tipo de bola na trave, aquele final de jogo, bola passando na área e o cara cabeceando. Então, uma vitória tranquila para a gente conseguir manter essa diferença. E, Preston, você já ajudou a gente pelo Norwich, já ajudou a gente pelo Swansea, fecha a conta aí contra o Brentford, depois a gente manda o chequezinho e o Sux junto lá. Valeu, galera, abração, até mais. Valeu, Guilherme e Vitor.